Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Hoje eu tenho mais uma recomendação de leitura que vai enriquecer demais a sua jornada cristã. É o livro Mulheres da Palavra, da autora e professora Jen Wilkin. Neste livro você vai aprender a estudar a Bíblia pelo método indutivo, que é o método que eu pessoalmente mais gosto, e de uma maneira muito prática. Este é mais um tesouro da editora Fiel. E você já sabe, nossas ouvintes têm desconto. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da editora Fiel e ganhe 35% de desconto na compra do livro Mulheres da Palavra ou de qualquer outro que você escolher. Olá, olá, minha querida! Chegamos agora à nossa sexta bem-aventurança. Está lá em Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora chegamos a um nível hard. É aquela fase do jogo que só passa quem passou por todas as outras sem trapaça e sem dar um jeitinho. A gente tem falado aqui das bem-aventuranças e usado uma aplicação que o Spurgeon traz para nós de que elas são como degraus na nossa caminhada, na nossa busca pela santificação. Quando nós chegamos agora nessa sexta bem-aventurança, depois de já termos falado sobre todas as outras, você que caiu de paraquedas aqui, recomendo você, depois desse episódio, voltar e ouvir os outros dessa série também. Mas depois de falarmos sobre confronto dos nossos pecados, sobre entendermos nossa necessidade de Jesus, sobre termos o desejo de fazer a vontade dele, todas essas coisas nos trazem uma vida que floresce, uma vida bem-aventurada. E agora chegamos aqui para falar do coração. Bem-aventurados os puros de coração. E o coração é um negócio complexo, é um trem doido, né? É do coração que brotam todos os desejos, todos os afetos, as motivações, as intenções. O John Blanchard, no livro Right with God, ele resume 8 funções do coração que são identificadas nas escrituras. Olha só que interessante. Além, claro, né, de ser o nosso órgão físico, né, que está no nosso peito. Além dessa função física, ele menciona mais 8 funções que são identificadas nas escrituras. E ele diz que o coração é o centro das emoções, é o centro do entendimento, é o centro da razão, está associado à consciência, é o centro das motivações, é a raiz dos nossos desejos, está envolvido na tomada de decisões e é o centro da fé. Então, o coração é um negócio mais complexo, né? Acho que nem nós mesmas podemos, de fato, entender as motivações dos nossos próprios corações, as intenções dos nossos corações. E é de lá que brotam todos os nossos pecados. As nossas iniquidades vêm do nosso coração. É lá nele que está a raiz dos nossos problemas. Hoje mesmo, eu passei uma boa parte da minha manhã fazendo uma faxina na área de trás da minha casa. E aqui a gente mora numa casa antiga que precisa de muitas reformas e aos pouquinhos a gente está ajeitando, né? Mas a área de trás ainda tem todo o trabalho para ser feito. E o piso dessa área tem umas rachaduras, sabe? E dessas rachaduras vão brotando algumas plantinhas, né? Umas ervas daninhas, digamos assim. E se eu não faço uma limpeza frequente, isso vai aumentando e aumentando. E eu passei um tempo aí meio desleixada com essa limpeza. Então, hoje de manhã eu percebi todo o trabalho que eu tinha para fazer e percebi algo muito triste, que por causa da força dessas raízes, algumas rachaduras do meu chão estão aumentando. E talvez essas rachaduras não estivessem aumentando se eu tivesse sido mais diligente em arrancar essas plantinhas com mais frequência. E eu não pude deixar de pensar em como isso acontece dentro do meu coração em relação ao pecado. Claro que eu tava com esse tema super na mente, porque eu já sabia que eu ia gravar sobre isso hoje, mas eu fiquei pensando assim, né, como quantas vezes eu tento empurrar para baixo do tapete alguma intençãozinha que apareceu lá no meu coração, alguma motivação incorreta, algum afeto que não deveria existir, alguma obsessão às vezes que começa a brotar ali, e ao invés de eu lidar com essas intenções erradas que aparecem dentro do meu coração,
eu simplesmente dou de ombros para elas, faço de conta que elas não estão ali e elas vão crescendo devagarinho e quando vejo estão causando rachaduras. Eu poderia ir bem longe com essa analogia, pensando em como isso vai causando rachaduras no solo que deveria ser fofinho e fértil do meu coração. Vai tornando meu coração todo rachado, todo seco, e eu deixo de ser uma terra fértil, um solo fértil para receber até a palavra do Senhor. Mas não se preocupem que eu não vou ficar falando sobre essa analogia o episódio inteiro. É apenas um pequeno exemplo de algo que me fez notar como é perigoso a gente não dar atenção a todo o desejo, motivação ou intenção que brota ali no nosso coração, por mais pequenininho que seja. A gente precisa levar isso diante do Senhor. Agora, o que esse versículo fala sobre o nosso coração, sobre o coração do bem-aventurado? Quer dizer que ele diz que o coração do bem-aventurado é puro. Em algumas versões diz que é limpo. Isso significa é um coração que teve todos os desejos pecaminosos removidos. É como a área de trás hoje, que foi ali com todas as ervas daninhas removidas. É um coração que já foi purificado pelo Senhor. O bem-aventurado ama a Deus de todo o coração, alma e mente. E o bem-aventurado vive toda a sua vida para glorificar o Senhor. Aí aqui a gente encontra um probleminha. Eu acho que você talvez já está pensando nisso. Que tá, beleza, eu fui purificada, mas eu continuo errando. Eu fui purificada, mas de vez em quando as coisinhas aparecem aqui no meu coração. A Bíblia até diz que o nosso coração é enganoso. Somente o Senhor pode sondar o nosso coração. Nós mesmas não sabemos as profundezas das nossas motivações. A gente pode até desejar glorificar a Deus, mas fazer de uma forma que nos exalte. Então, se nós formos bem sinceras, nós podemos, acho que todas concordar que nós não somos puras de coração. Essa que é a verdade. E agora vem a grande questão. Como que nós podemos crescer em pureza de coração? Como avançar nesse degrau de santificação? Eu gosto muito da explicação que o Jerry Bridges traz, que ele diz que esse processo começa aceitando o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E claro, você está me ouvindo falando, tá, isso é óbvio, né? Se eu sou convertida, eu devo aceitar que Cristo é o meu Senhor. Mas de verdade, entender que nós somos posse de Jesus. Que tudo que nós fazemos deve servir para os propósitos de Deus. E é deixar que Jesus assuma a direção da nossa vida completamente. Todo mundo usa aquela analogia de deixar Jesus sentar no volante do carro, sabe? De dar a direção para Jesus. Mas vai além disso. É dar a direção para Jesus, é dar o documento do carro para ele, é deixar tudo no nome dele. Tudo pertence ao Senhor. Afinal, foi ele que pagou a nossa dívida lá na cruz. Então, tudo é dele. Nós somos inteiramente dele. E pensando nesse exemplo do carro, se Jesus é o dono do carro, talvez você até possa ainda estar ali no volante, mas você vai seguir o plano dele, a rota dele, as ordens dele. E na nossa vida, significa que nós continuamos a usar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, nós continuamos a ter emoções, motivações, desejos, mas quando nós estamos buscando ser puras de coração, nós submetemos todas essas atividades ali que brotam do nosso coração ao senhorio de Jesus. Pureza de coração significa ter um objetivo na vida, sem segundas intenções. Um objetivo apenas, é que rendidas ao senhorio de Cristo, possamos viver para a glória de Deus. Desejemos glorificar a Deus, sem segundas intenções. Que haja o que houver nas nossas vidas, nós entendamos que tudo pode ser usado para a glória do Senhor. Esses dias eu vi um reel publicado pela Noemi Nicoletti, o arroba dela é Mima Pumpkin, ela é uma escritora, e ela fez um reel com uma reflexão sobre um dia ela ter ouvido falar de uma lista de cristãos que haviam sido muito bem-sucedidos e que viviam para a glória de Deus. E eram pessoas, assim, com conquistas muito visíveis para a nossa sociedade. E ela se questionou onde estava o funcionário que não avançou na carreira, porque ele não mentiu para crescer, e assim pôde glorificar o Senhor. Aquele empresário que não tem os lucros mais absurdos do mundo, mas que nunca sonegou imposto, e isso é para a glória do Senhor. E é isso, minhas irmãs. Muitas vezes nós queremos
que as nossas vidas glorifiquem ao Senhor de uma forma que não é bem pura de coração. A gente não quer passar pelas dificuldades, a gente quer glorificar o Senhor lá nos holofotes, ou glorificar o Senhor com uma vida bem-sucedida aos olhos deste mundo. Mas eu acho que é mais provável que nós glorifiquemos ao Senhor vivendo uma vida que vai um pouco mais contra a maré deste mundo. Claro que nós podemos ser bem-sucedidas, não é nada disso, nós podemos conquistar coisas, não há nada de errado nisso tudo. Mas quando o nosso coração está atrás da glória do Senhor, os padrões mudam. E existe uma matemática reversa. É melhor dar do que receber. É oferecer a outra face. É não se preocupar com o dia de amanhã em termos de coisas materiais. É render cada pedacinho das nossas vidas ao senhorio de Cristo. E uma verdade muito difícil para nós mães aceitarmos, mas é entregar a vida dos nossos filhos ao Senhor para que Ele seja glorificado através delas, mesmo que para isso nossos filhos precisem passar por dificuldades e frustrações. Como que a gente normalmente quer glorificar o Senhor? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui no episódio mais antigo. Normalmente o meu coração, ele deseja glorificar o Senhor com aquela família de comercial de margarina, sabe? Com todas as crianças muito bem vestidas, comportadas, cheirosinhas, que me obedecem imediatamente, que respeitam os amigos, que cumprimentam todos os adultos com olá, com licença, por favor, obrigado. Mas eu tenho aprendido que existem várias situações na minha maternidade que são oportunidades para eu glorificar o Senhor. Situações, às vezes, que eu não desejaria. Mas eu posso glorificar o Senhor demonstrando graça aos meus filhos quando eles não estão sendo daquele jeito que eu imagino que eles deveriam ser. Não me importando tanto com a limpeza da casa, mas priorizando o coraçãozinho dos meus filhos. Eu posso glorificar o Senhor convidando pessoas para visitar a nossa família, praticando hospitalidade, mesmo quando as coisas não estão tão em ordem quanto eu gostaria. E assim o meu coração vai deixando de desejar a família de comercial de margarina para desejar uma família que brilhe a luz de Jesus, que glorifique a Deus, sem segundas intenções, para que a glória dele seja vista. E não só a minha organização, a minha diligência com a rotina deles, o bom comportamento deles na frente dos outros. E essas coisas não são ruins, é claro que não, mas facilmente elas roubam a glória do Senhor. Porque quando eu vejo meu filho sendo gentil em alguma situação, eu logo quero pensar que isso tem a ver comigo, que isso tem a ver com algo que eu fiz, que isso tem a ver com o meu exemplo, mas cada vez mais eu percebo os meus erros e assim percebo que é apesar de mim que o meu filho pode aqui ou ali ter um comportamento gentil e que é graças ao Senhor que eu posso demonstrar graça aos meus filhos em situações difíceis. E que é somente através da ação do Espírito Santo que eu posso ser mansa, misericordiosa, humilde, gentil e pura de coração. Deixa eu te fazer uma pergunta para você meditar aí. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Que você termina o dia com aquela sensação de uau, acho que eu peguei o jeito agora? Aqui eles são raros, confesso. Mas às vezes a gente termina o dia com essa sensação. Como que o seu coração reage? Você logo vai pensando em tudo que você fez certo para repetir no próximo dia? Ou você se coloca de joelhos e glorifica ao Senhor, porque Ele te capacitou para ser a mãe que você foi naquele dia? Sejamos sinceros diante do Senhor, para que Ele possa limpar o nosso coração e fazer aquela faxina, arrancar toda a raiz de motivação errada, que a nossa intenção seja unicamente glorificar o nome do Senhor. Uma mãe que glorifica o Senhor não é uma mãe que não erra, não é uma mãe cujos filhos se comportam sempre, ou que tem o casamento exemplar. Uma mãe que glorifica o Senhor, ela sabe que não poderia realizar coisa alguma se não fosse pela graça de Jesus. De fato, minhas queridas, ser mãe pela graça é ser bem-aventurada. Peça para o Senhor sondar o teu coração e te mostrar onde você tem falhado nas suas intenções e nas suas motivações. Pede para Ele limpar o teu coração, purificar totalmente. Renda-se ao senhorio de Cristo e que através dessa entrega você possa glorificar o Senhor com a sua vida todos os dias. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada.
Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.